Boa noite, bem-vindo a mais um Resenha Manchete Esportiva. Alguns probleminhas técnicos fizeram atrasar um pouco, mas nada do que a gente levante, sacuda a poeira e siga em frente. Hoje, Resenha Manchete Esportiva com o Gani, jornalista da Gilmar Silva, fazendo o lançamento do figurinhas Retro do Esporte Clube, e mais tarde o Alessandro Marques, presidente do Conselho de Esporte, dando um passa-limpo geral na situação do departamento deliberativo, na verdade, né? E também sobre muito o que vai rolar de agora em diante no planejamento do Verdão. A gente vai para o primeiro break, já a gente volta em definitivo com Manchete Resenha, Manchete Esportiva. MZNet é muito mais internet. Contrate agora 100 mega e ganhe mais 50 mega. São 150 mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp 3232-6363. 3232-6363. MZNet, a conexão perfeita para a sua família. Consulte condições. Quer ver sua empresa ou evento emplacar na mídia de forma espontânea? Fale com a Cazi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Cazi Comunicação, 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Cazi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença. Lançamento Uberlândia Pop, de 27 a 31 de agosto, só pra contrariar. Tour 25 anos. Life in Color. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com/JF Audio 10. Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp 34 997 92 67 72 e aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica 997 92 67 72. De volta ao Resenha Manchete Esportiva e agora sim, Fancicani está conectado com a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar nosso convite. Ótima noite para você. Forte abraço. Tudo bem, Léo? Convite mais do que recebido e com muito carinho. Um abraço para você, para o Evandro, para o Anderson, que está conosco também, para todo mundo que está ligado aqui no Manchete. É uma satisfação gigantesca participar do bate-papo com vocês. A gente pede desculpa a todos os nossos fãs, né? Aquele pessoal que nos acompanha, que a gente atrasou um pouquinho. Tecnologia também dá um certo dor de cabeça, mas a gente já está de volta agora em definitivo para esse primeiro bate-papo. Cumprimentar o Evandro. Forte abraço, Evandro. Seja bem-vindo. Boa noite. Essa é a camisa do Vasco, Evandro? Não, né? Ah, bom. Daqui a pouquinho também chegando o Edson Silva e a gente vai ter um papo agora com o Felipe. Felipe. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente. Hoje você está na Fox, mas também já teve experiência na Band também. Como é que foi a sua chegada e, enfim, Felipe Fancicani por Felipe Fancicani. Apresenta o pessoal, por favor. Bom, eu comecei com 17 anos na profissão, comecei na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Lá eu comecei como produtor no programa Jovem Pan no Morro da Bola, do Flávio Prado. Até 6 meses depois ganhar minha primeira oportunidade no ar para falar do futebol inglês. Ali eu passei pela rádio Piracema FM de Pirassununga, rádio 105 FM de São Paulo, durante 3 anos. Dali eu fui para o Portal Terra, Rádio Record. Da Rádio Record eu voltei para o Portal Terra, fui para a Rede TV. Da Rede TV
eu fui para a Rádio Estadão, que na época já tinha desfeito a parceria com a ESPN, e para ingressar depois na Rádio Bradesco Esportes FM, que já era a co-irmã da Rádio Bandeirantes, por onde eu fiquei até 2017, até chegar no Fox Sports. Então tem uma trajetória ali de quase 18 anos já de carreira. E conviver com Benja, Flávio, o pessoal ali, como é que é essa experiência ali do lado do Benja? Principalmente porque ele pega muito no seu pé, né, Felipe? Mas faz parte da brincadeira, né? O Benja é um amigão querido, né? Um paizão que eu posso falar assim, né? E não só ele, como o Flávio Gomes, o Pascoal, que conhece, por exemplo, meu pai de infância, né? E curioso que eu só fui trabalhar com o Pascoal agora, né? Na Fox, eu nunca trabalhei com o Pascoal, que aí muita gente pode pensar, mas conhece o pai, então o cara teve padrinho? Não, zero, cara. O Pascoal, só fui trabalhar com ele agora na Fox. O próprio Fábio Sormani, com quem eu trabalhei já desde 2006, nos tempos do Golaço, do Milton Neves, programa que era na antiga Rede Mulher, enfim. Então, conheço já as pessoas, o próprio Mano do Estádio 97, que eu ouvi o programa deles em São Paulo. Então, é trabalhar praticamente numa família, posso falar assim. Evandro. Minha primeira pergunta é com relação à sua entrada na Fox Sports, que foi logo depois daquele acidente lá da Chapecoense, né? Que vários companheiros também da Fox estavam naquele voo. Como é que foi chegar na emissora logo depois daquela tragédia? É um desafio, né? Porque a gente tinha que tentar trazer um pouco de esperança, um pouco de carinho, de conforto para os nossos companheiros na época que tinham perdido 6 colegas da melhor qualidade, todos eles, né? Pessoas que eram super especiais na Fox. O Vitorino, por exemplo, eu conhecia de coberturas em jogos, né? Convivi com o Vitorino um pouquinho nesse meio que a gente trabalha do jornalismo, né? O PJ, eu não convivi, não conheci o PJ, mas toda a referência que falam dele, a melhor possível. O Deva eu conheci em São Paulo, o Deva narrava na CBN, que era um cara maravilhoso, amigo de N colegas que eu tenho na narração e também com quem trabalharam juntos com o Deva, né? Então foi uma chegada, muita gente fala, o Pascani veio para substituir aqueles que foram embora. Não, a minha chegada na Fox, ela já era para ter sido no meio do ano, mas tive alguns problemas burocráticos na Band na época, né? A própria Fox também, que naquele momento a contratação tinha sido adiada para o fim do ano, então demorou 6 meses para eu, de fato, assinar com a equipe, mas infelizmente foi uma coincidência o que houve, e aí, obviamente, que a chegada também veio para ajudar a suprir a ausência daqueles que são insubstituíveis, né, na verdade. Ô, Felipe, hoje você está também como comentarista, mas grande da sua experiência também foi dentro de campo, né, ali como repórter, né, como acompanhando dentro de campo mesmo os jogos. Sim, desde que eu me conheço por gente, praticamente, né? Eu trabalho com isso porque, ao mesmo tempo que eu comecei a minha carreira na Jovem Pan com 17 anos, com 18, eu fiz a minha primeira transmissão numa rádio do interior, que era essa Rádio Piracema FM de Pirassununga. Então, eu já ali estava em contato com o dia a dia de jogadores, o dia a dia da reportagem, e eu participava de um programa diário, né, por telefone, para dar informações dos clubes de São Paulo. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, como repórter. E até 2017, quando eu deixei a Bandeirantes para ir para a Fox, até ali eu era repórter de campo mesmo. Já comentava na Rádio Bandeirantes, né, no meu último ano de Rádio Bandeirantes, eu comentava e também reportava, mas ali, para virar mesmo repórter de jogo, né, deixar a função, entre aspas, né, porque a gente nunca deixa a função, eu nunca vou deixar de ser repórter, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas para assumir de fato a bancada, foi em 2017 para 2018 mesmo. Evandro, o Edson já está com a gente? Ainda não, né? Ainda não. Já o Edson chegando por aqui também. E eu vou te fazer uma pergunta, vou roubar essa pergunta do Evandro, viu, Felipe? Como é que é para vocês aí dentro de São Paulo a logística para os jogos? A gente sabe do trânsito, da dificuldade de locomoção dentro de São Paulo. Como é que é essa questão da escala? Como é que funciona para vocês aí? A gente sempre era avisado, pelo menos na Rádio Bandeirantes ou nas outras rádios, né? No começo da semana. Na segunda-feira, geralmente, o pessoal deixa a escala montada para toda a semana.
E aí com os horários da transmissão, né? Por exemplo, se a transmissão abrisse 6 da tarde ou então 4 da tarde aos finais de semana, eu sempre chegava no estádio 3 horas antes, 4 horas antes. Eu não tinha problema algum, almoçava ali perto, arrumava lugar para parar o carro. Quando a gente não tinha essas arenas em que os estacionamentos são maiores e a gente tinha que, às vezes, parar o carro na rua ou em shopping, em algum lugar que fosse legalizado, eu sempre chegava muito cedo e ficava por ali. Né? Eu sempre me precavia em relação a atraso, a não correr o risco de pegar algum tipo de trânsito que me pudesse arriscar não participar da transmissão. Eu tive uma vez um episódio muito assustador que foi na final da Libertadores em 2005. São Paulo e Atlético Paranaense, no jogo do título do São Paulo. Eu saí de casa para ir para o Morumbi 3h30 da tarde. Não, um pouquinho mais tarde, na verdade. Era 4h30 da tarde. Como o jogo era às 9h, a transmissão abria às 7h30, eu falei, bom, vou chegar por lá umas 6h30 e aí com uma hora de antecedência consigo ficar mais tranquilo, né? Essa foi a última vez que eu saí assim no limite. Porque eu cheguei quase com bola rolando. Eu entrei no estádio 8h45 para o jogo das 9h15. Então aquele dia foi algo assustador, eu atrasei pra caramba, peguei a cidade inteira parada, aquele dia muito mobilizado para ver o jogo do São Paulo. Então foi a última vez que eu saí de casa, supondo 4h30 da tarde para um jogo das 9h, para vocês terem noção como é que funciona o nosso trabalho. É complicado. O Edson chegando agora, forte abraço, Edson, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite, Facicani, boa noite, Evandro, e galera aí do Manchete Esportiva. Eu vou fazer 2 perguntas, Facicani, para você, uma que vem do passado e outra agora para o presente. Primeiro, como é trabalhar com um monstro, sagrado, né, da narração brasileira, que é o José Silvério? E uma segunda pergunta, como está trabalhar hoje com essa pandemia, com essa obrigação de ficar em casa, os programas todos home office, né? Como está o dia a dia do trabalho de vocês hoje na atualidade? Bom, primeiro, respondendo essa da pandemia, é claro que é muito triste, a gente se sente enclausurado em muitos momentos, não dá para sair de casa para fazer qualquer coisa que possa entrar no âmbito do lazer, de espairecer um pouco a cabeça. Então a gente, no meu caso, estar fora do futebol, né? Porque o futebol está parado, o futebol é o meu ganha-pão, é muito complicado. A gente tem que trabalhar uma criatividade diária para conseguir buscar informação, para conseguir buscar um conteúdo, para girar uma discussão no programa, para fazer com que aquilo esteja sempre no alto astral. Né? Então é muito triste, eu não vejo a hora que isso acabe, tem sido muito sofrido. Agora, quanto a trabalhar com José Silvério é o ídolo, né, da minha vida, o ídolo do meu pai. Meu pai ouvia o José Silvério desde criança. Eu cresci ouvindo a Rádio Jovem Pan na minha casa, as transmissões da Jovem Pan, assim como a Rádio Globo, com o Osmar Santos. Então, imagina você ouvir o cara que te trazia toda a emoção naquilo que você mais ama, que era o futebol, e em 2016, por exemplo, terminar uma transmissão de título do Palmeiras em 2016, que foi aquele jogo contra a Chapecoense, fatídico jogo antes daquele time viajar para aquela trágica derradeira viagem, né, que foi a da Colômbia, 2 dias depois, e no dia que o Palmeiras foi campeão, eu estar na meta do gol do Palmeiras. Ou seja, eu dei o detalhe do gol do Palmeiras num jogo de título com o José Silvério narrando, com meu pai em casa ouvindo. Então aquilo ali, eu acho que é a realização do maior sonho. Talvez, acho que nem se eu fosse um cineasta, se eu fosse um produtor de cinema, eu teria escrito um roteiro tão perfeito, tão bonito como aquele. Ô Felipe, eu quero pedir licença só para cumprimentar alguns amigos que estão acompanhando a gente, estão ligados, claro, estão on com a gente. Mandar um abraço para o Daniel, para o Elvio, para o Antônio Carlos da Rádio On, Rádio Rock de Uberlândia, 87.7, ligado no Resenha Manchete Esportiva. Forte abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Felipe, já que você tocou no assunto Palmeiras, eu queria abordar com você uma polêmica. Na ocasião, ainda você trabalhava na Rádio Bandeirantes e logo após o jogo, o Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa. Derrotado, né? A gente diz como derrotado, mas você diz outra expressão no vídeo. Nós vamos passar esse áudio aqui também. Foi derrotado por 4-1 e acabou que depois você teve um áudio vazado do WhatsApp. Né? A gente vai transmitir o vídeo para o pessoal entender o que está acontecendo. Aí na volta do vídeo você comenta um pouco para a gente dessa situação, tá ok?
se puder cortar algum material, algum palavrão lá, porque o negócio não foi bacana, né? E algumas ofensas ali também que acho que poderiam ficar pelo caminho, poderiam ficar por ali mesmo, né? Beleza, Evandro, vamos lá, Evandro. Impressionante a capacidade. Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. E dessa vez eu falo seguramente, deixei isso no comentário na Rádio Bandeirantes. Isso está registrado nacionalmente na história do rádio. O Palmeiras deu o maior vexame de sua história. E não vai ter um vexame pior que esse. Ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista não vai ser pior do que ser humilhado, execrado, ser pisoteado, ter a história cuspida e escarrada por um time de várzea. O tal do Água Santa é um time de várzea, e literalmente de várzea. O Água Santa não existia no cenário do mundo até 2002. Era um time varzeano, um time que disputava Desafio ao Galo, Copa Sinar, Copa Kaiser, troféu do bairro do PCC. O Palmeiras perdeu para um time de várzea. Perdeu não, perdeu de 1-0. O Palmeiras foi humilhado. O Palmeiras teve a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras denegrida. O estatuto do Palmeiras, sei lá, qualquer coisa que a gente possa dizer assim. Isso aí. Claro que tem muito mais que isso aí, mas como o Felipe pediu, tem algumas partes realmente que às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas. Felipe, como é que foi essa história desse áudio? Foi um momento de indignação seu com um amigo e acabou que isso acabou vazando? Foi algo lamentável, né? Porque eu particularmente não ouço, não gosto, não me sinto confortável em ouvir, porque é um momento que foi muito difícil para mim, ainda é. Eu talvez nunca consiga superar essa situação, porque, é claro, todo mundo tem um time do coração, todo mundo fica chateado com uma derrota, todo mundo conversa com amigos, vai para o bar, na arquibancada, faz algum desabafo, enfim, até em próprios grupos de internet mesmo. Mas na época eu não imaginava que o WhatsApp, isso faz 5 anos, 4 anos praticamente, que as coisas viralizavam, que alguém pudesse roubar algum material seu, expor na mídia e tudo mais, enfim. Eu não tinha essa noção, e foi um grande aprendizado. E aí, num grupo de amigos, isso acabou, para algumas pessoas, se tornando engraçado, se tornando cômico, e um achou aquilo legal e foi compartilhar com um amigo. Olha só, que um amigo meu falou que engraçado, e aí toma uma proporção que a gente não tem a menor noção de onde sai e para onde vai, né? Então, é algo assim, repugnante, claro, completamente repugnante, por mais que as pessoas tenham esse direito, né, de, às vezes, em casa falar o que acha que deve, mas que se tome o devido cuidado, porque algumas coisas se acabam vazando, elas podem tomar uma proporção muito maior do que elas mereciam, como foi essa situação, né? Então é algo que claro, eu já superei profissionalmente. Na época eu achei que a minha carreira fosse acabar, fosse, ir para o ralo, literalmente. Fiquei em depressão, ver mãe, pai, irmão sofrendo com aquilo, foi algo muito chocante. A repercussão que isso toma também na própria rede social, pessoas ao mesmo tempo que acharam aquilo normal, o cara tá desabafando, deixa o cara, outros também não reagem da mesma forma. Recebi diversas ameaças e das piores possíveis. Então é algo que foi muito delicado na minha vida, mas que felizmente já resolvido de todas as formas, burocráticas e também pessoais, e seguimos, né? Seguiu, hoje, claro, tem na internet aí para as pessoas ouvirem, né? Porque não tenho como arrancar isso de um domínio público, me custaria um dinheiro que eu jamais acho que teria na vida para gastar com advogado e arrancar isso do YouTube, mas paciência, né, cara? Não tem jeito, já foi. O meu perdão já foi pedido para todas as pessoas envolvidas e para aqueles que ainda possam se sentir ofendidos. E eu acho que eu só consigo passar por cima disso cada vez mais tentando trabalhar e mostrar que esse cara que estava em casa nervoso com o time de futebol é apenas um cidadão comum, né, que quando faz o trabalho dele profissionalmente é uma pessoa completamente diferente.
Eu ia te fazer uma pergunta na sequência, fatos que te marcaram como torcedor e como jornalista. Eu acho que como jornalista seria esse, né? E como torcedor, aquele lance do Palmeiras que você falou antes também, ou tem algum outro que você pode evidenciar pra gente? Como jornalista eu não digo que nem esse me marcou, né? Isso foi uma mancha ruim, né? Mas agora, como jornalista, a Copa do Mundo, por exemplo, para mim foi a maior marca da minha vida. Foi eu ter estado na Rússia, foi eu ter estado com os meus amigos realizando um sonho de infância, de fazer uma cobertura dessa magnitude, foi ter estado em 3 finais de Libertadores, do São Paulo em 2005, como eu falei, do Santos em 2011, do Corinthians em 2012, ter vivido aquelas emoções com as torcidas e ver o quanto que a Libertadores ela é algo assim surreal para quem gosta de futebol e gosta de estar numa cobertura de grande porte. Então, eu acho que isso, para mim, tem 450 milhões de vezes mais relevância do que essa marca, né? E pessoalmente falando como torcedor, eu estive com o meu pai na final da Libertadores do Palmeiras, em 99, em 16 de junho, em que, para mim, aquele dia foi o dia mais especial como um cidadão comum, como um cara que também, assim como outros, tem um time de futebol para torcer. Muitos falam que viver uma experiência de Copa do Mundo como torcedor é muito grande, né? Eu imagino que você fazer a cobertura em loco, como você teve a oportunidade, você respira aquilo 24 horas, né, Felipe? Como é que é um pouco disso? Claro, a Copa do Mundo, as pessoas acham que a gente vai lá às vezes para passear, tirar foto, fazer selfie, que é uma viagem, e não é um trabalho como qualquer outro. Eu, por exemplo, na Rússia, eu trabalhava lá na madrugada da Rússia e meio-noite aqui no Brasil. São 6 horas de diferença. Então eu entrava lá para trabalhar 10 horas da noite e saía às 7 horas da manhã de Moscou. Eu jantava quase que 8 horas da manhã em Moscou, para acordar 3, 4 da tarde para almoçar. Enfim, minha vida era completamente do avesso. Eu fiquei quase que insano durante 15 dias trabalhando. Foram raríssimas oportunidades que eu tive, um day off, ou uma tarde livre para poder dar um passeio, para poder conhecer um pouco da cidade, alguma coisa que me trouxesse um clima também cultural e um pouco de diversão, porque todo mundo tem também esse direito quando viaja para fora. Mas, na verdade, é uma cobertura que a gente está completamente insano, todos os dias, 24 horas ligado, porque a gente não pode falhar. É proibido errar numa cobertura de Copa do Mundo. O Edson. Uma pergunta aí, talvez que eu faço sempre para todo o pessoal que participa com a gente aqui, é sobre o Muricy Ramalho. Entrevistar o Muricy Ramalho. Ele é turrão daquele jeito mesmo? E tem algum outro técnico que seja tão gostoso de entrevistar quanto ele? Porque as entrevistas dele são maravilhosas, né? Na época de treinador, né? O Muricy é gente como a gente, né? O Muricy é um cara super simples. Eu me dei muito bem com o Muricy. Já tomei porrada no Muricy, já brinquei com o Muricy, já falei que ele tava muito ranzinza na entrevista, sabe? Já falei para ele colocar açúcar no café. Bem, N situações, né? O Muricy é um grande cara, maravilhoso. E entrevistar o Muricy é sempre um prazer. Como eu também tive um cara que foi muito gente boa comigo, e também já tive N embates com ele, que era o Emerson Leão, o próprio Vanderlei Luxemburgo também. São os caras que não têm papas na língua. Eles também são muito bem informados e preparados para receber uma resposta ou uma pergunta que naquele momento possa não estar de acordo com o que ele esperava poder receber de pergunta, né? São pessoas muito boas para você fazer uma entrevista e te exercitam muito a melhorar e a evoluir como jornalista. Então, o Muricy é um grande cara, velho. Grande cara que eu tenho muita saudade de poder conviver no dia a dia do São Paulo, como eu fui em 2008, com o Muricy como técnico. Eu vejo aqui no seu currículo, né, que você já trabalhou tanto em internet, terra, TV aberta, rede TV, agora está na Fox, que é uma TV fechada, e Rádio Bandeirantes. Qual que é a diferença desses 4 meios de comunicação para se trabalhar? A internet é a agilidade, a televisão é a simplicidade e o rádio é o improviso. Enfim, no rádio você tem um tempo muito maior para destrinchar sua informação e você tem que ser a imagem na voz, você tem que criar o clima, você tem que criar o ambiente para que o ouvinte se sinta, naquele momento, sintonizado com o que você está falando literalmente. A televisão, como você já tem a ilustração própria, e você já tem a sua imagem, então você precisa de uma informação que naquele momento ela seja mais chamativa
o mais assimilável possível, que não disperse o cara com outro tipo de visão, né? E a internet, por ser algo muito rápido, você tem que ter alguma coisa que chame a atenção na forma da imagem e ao mesmo tempo do conteúdo. Então são 3 plataformas completamente diferentes, mas uma hoje não vive sem a outra. E a... Felipe, voltando ao assunto da... e a TV aberta com a TV fechada, se há alguma diferença? A TV aberta, o espaço também é muito menor para que você crie um conteúdo. A TV aberta, como ela abrange outras editorias, nem sempre o esporte, como a Fox, né, que é uma TV só de esporte, vai ter o espaço necessário. Então, a TV aberta requer ainda um conteúdo muito mais abrangente e que vá mexer com todos os tipos de segmento de pessoas, aquelas que gostam e não gostam de esporte. Então, você tem que fazer com que todo mundo se sinta canalizado na informação. Voltando ao assunto da pandemia, Felipe, claro que vocês estão sentindo isso muito mais na pele, né, com o grande centro de São Paulo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, se você acha justo o futebol realmente voltar, e nesse caso, Santos, Botafogo e Uberaba seriam beneficiados, né, já estão acostumados a jogar sem torcida. Na verdade, quando o pessoal brinca do Santos, do Botafogo, né, porque no caso do Santos, a Vila Belmiro, ela é um estádio que comporta menos torcedores do que o Santos merece, né? A Vila Belmiro hoje, infelizmente, é um estádio para 10, 11 mil pessoas e tem muita torcida do Santos em São Paulo. Então, geralmente, aqueles que vão para a Vila Belmiro são os caras que têm se acostumado a ver os jogos do Santos com muita fidelidade, né? E se você traz um jogo do Santos para o Pacaembu, por exemplo, esse público já dobra, às vezes triplica, dependendo da importância do jogo. Então, o Santos é um clube que tem uma torcida também muito apaixonada, e principalmente em São Paulo, que eu acho que é onde pode ser mudado. O Botafogo, o problema não é que não tem torcida, os times do Botafogo não têm atrativo. Então, enquanto a diretoria do Botafogo não buscar canalizar as suas dívidas, melhorar as dívidas, para poder investir novamente no futebol, a torcida também não vai se interessar, né? Esse é o grande problema. Assim como o próprio Uberlândia, Uberaba, enfim, os times do interior de Minas Gerais, né? São times que, infelizmente, os poucos recursos hoje não trazem atletas ou investimentos que possam fazer com que o torcedor, naquele momento, se mobilize e assistir um jogo de futebol. Eu acho que esse que é o grande problema. O Edson. E, Felipe, você é a favor dos estaduais ou você faz parte daquele grupo que acredita, e eu faço parte desse grupo que eu vou te falar agora, que os times grandes não deveriam nem participar de estaduais, os estaduais deveriam ser só para os pequenos, para ingressar em campeonato nacional? Por exemplo, eu sou muito a favor de regionalizar o campeonato estadual e um campeonato nacional, que eu acho que é o que você pensa também, né? Você fazer série E, F, G, H, I, J, de acordo com o ranqueamento dos clubes, e você dar a esses clubes 2 coisas. A primeira, um ano completo com um calendário fechado para trabalhar. E segundo, você dar a esses clubes a oportunidade de para onde crescer. Porque o campeonato estadual é um campeonato ilusório. Você faz uma renda por 4 meses e o clube está jogado às traças durante ao longo do ano, entendeu? Isso é ridículo. Isso é uma grande mentira. Isso, sabe, é você mexer, sabe, com a ilusão daqueles que um dia gostariam de também alcançar uma grande oportunidade de se transformar num clube de expressão no Brasil, se não com uma expressão colossal desses 12, 13 clubes que a gente conhece, mas com uma expressão que dê ao clube, por exemplo, participar de 4, 5, 6 campeonatos brasileiros de uma vez só, né? Então é você olhar para o norte, poxa, hoje eu estou na Série H, mas eu posso chegar na Série A do campeonato, como a gente vê inúmeros exemplos na Europa, de times pequenos que hoje estão nas principais divisões. O próprio Leipzig, que hoje é um modelo de gestão que a Red Bull comprou, era um clube que praticamente estava falido no futebol alemão, né? Como o Augsburg, o Paderborn, como equipes pequenininhas que chegaram ao sol, né? Quem era o Getafe há 4, 5, 6 anos na Espanha? O Getafe era um clube também quase que de bairro ali na região de Madrid, se tornou hoje um clube a brigar por Champions League, como deve estar na próxima Champions League. É você olhar para o norte, é você dar a chance desses clubes se desenvolver. Não adianta mascarar esses clubes com uma pequena renda, uma fatia de televisão, meia dúzia de patrocínios por 4 meses e um abraço. Porque, além de tudo, eles se tornam clubes de empresários. Não de empresários maléficos. Mas os caras só vão usar aquele clube como vitrine e vão desmanchar o time depois. Aí não adianta nada. Você tem que dar ao clube a oportunidade do empresário colocar o atleta o ano todo para ele trabalhar.
Aí ele se desenvolve por um ano todo, aí se esse clube for bem, esse atleta pode ser valorizado, pode sair por um valor maior, o próprio empresário pode enxergar aquele clube como uma válvula de investimento e você transforma o futebol brasileiro. Evandro? Então, até como o Felipe falou no áudio, né, acaba que os times viram clubes de várzea, literalmente, né? Eu acho assim, um time que joga 4 meses de calendário, jogar contra um time que vai disputar uma Libertadores e pode chegar no Mundial, é uma questão muito discrepante, né, em Felipe. Eu acho assim, muito errado também essa questão. Claro, porque contra os clubes do interior de São Paulo, que eram gigantes há 20, 25 anos e que hoje estão no ostracismo. Né? Cadê o 15 de Jaú, por exemplo, que era um clube dos mais tradicionais em São Paulo, não existe mais o 15 de Jaú. Né? O 15 tá lá, tadinho. União São João de Araras hoje. União São João jogou a Série A do Campeonato Brasileiro em 96. União foi um clube que revelou o Roberto Carlos para o futebol. Né? E tantos outros bons jogadores. Rogério Volante, que depois jogou no Palmeiras, no Corinthians. Cadê a União São João, cara? Então você tá entendendo? Se a gente tivesse um campeonato brasileiro de série E, F, G, H, não é só a série D. A série D ainda limita a equipe. Você tem que fazer outras divisões. Você regionaliza aqueles clubes ali. Ninguém tá falando, no meu caso, para que, por exemplo, o Zequinha do Rio Grande do Sul, o São José, vá jogar contra o Tunaluso lá em Belém do Pará. Não é isso. Eles não têm nem verba para fazer uma viagem tão longa. Mas o Zequinha pode jogar contra o Desportivo de Erechim, pode jogar contra, o Metropolitano de Santa Catarina, as viagens mais curtas. E daquela região sul, saíram representante, da região do Sudeste um pouco mais para frente, sair outro representante, do Centro-Oeste outro, do Norte outro, do Nordeste outro, esses times fazerem um triangular, um quadrangular no fim, os 3 melhores sobem, os 3 piores caem, e assim sucessivamente, cara. Não, além de fomentar também. Você leu meu pensamento, Edson, é isso. Porque a rivalidade acaba aumentando a competitividade entre as equipes. Claro, e você fomenta a rivalidade local também. Você faz com que essas equipes, de novo, se estimulem a participar. Ah, mas esses times nunca mais vão jogar com os grandes? Vão. Você pode fazer uma Copa do Brasil gigante, como a gente tem a Copa da França, como a gente tem a Copa da Alemanha, como a gente tem a Copa da Inglaterra, com 500, 600 times, eles vão jogando entre eles na região para depois chegarem ao sol. Ou então você pode fazer torneios de pré-temporada, torneios pequenos do interior, Copa Bandeirante, Copa Araçatuba, Copa Ribeirão Preto, Copa Minas, Copa alguém. Você vai convidando clubes para participar, amistosos, porque às vezes esses clubes do interior, eles têm jogado o campeonato estadual para fazer uma grande partida. Ou seja, às vezes o Uberlândia, ele quer um jogo com o Cruzeiro para fazer uma grande arrecadação. Para fazer uma arrecadação num jogo de campeonato estadual, você faz um super amistoso. Joga no Mineirão, joga em Uberlândia, dá uma premiação, coloca algum atrativo diferente na cidade, um show extra. Olha, antes do jogo vai ter um show, supondo, de uma dupla sertaneja grande, então vai uma grande galera ver a dupla sertaneja ao mesmo tempo o jogo. É só você pensar em fazer evento. É que aqui no Brasil as pessoas não pensam, parece que não tem cérebro para administrar futebol. O interesse é pequeno, né? Felipe, seu posicionamento no programa é sempre muito firme, né? Muito forte, e por isso você tem muitos embates lá dentro da rádio, do Fox Sport Rádio. A gente iniciou a conversa com esse assunto, eu queria que você voltasse um pouco. É claro que a gente sabe que existe uma amizade, mas acabou isso prejudicando você com algum dos integrantes lá da equipe? Como é que funciona isso? Não, zero, cara, ao contrário, é um aprendizado todo dia. A discussão, ela faz parte do futebol. O cara que não vai para o bar discutir futebol, que não, às vezes, levanta a voz para que a opinião dele seja a mais ouvida naquele momento, então ele não conhece do ambiente do futebol. Futebol é feito de discussão. Futebol é feito de um querer falar em cima do outro. Mas o meu time é melhor que o meu é assim, porque o seu time é isso, porque o seu time é assado. É assim, a gente leva a discussão da arquibancada, a discussão do boteco, a discussão na casa do amigo, do churrasco, para a TV. Claro, com muito mais responsabilidade, com muito mais credibilidade, com muito mais postura, com preparo, com informação. Mas é uma discussão simples, é uma discussão que vai atingir todas as classes daqueles que gostam de futebol. Então, não pode existir ressentimento em cima disso, muito pelo contrário. Existe um grande respeito, a gente ali vai discutir, vai falar alto, depois a gente sabe que tudo não passou de um grande show que a gente faz ali para entreter as pessoas e principalmente para dar a elas
a mesma sensação que elas têm às vezes de estar conversando com os melhores amigos ou parentes. O Ellison? E quem que é o mais resenha fora do ar, Felipe? Ah, cara, por exemplo, eu gosto muito. O Sormani é um cara que eu me dou super bem com ele. É o cara que vira e mexe aqui à noite, quando a gente tá sem fazer nada no Rio de Janeiro. A gente sai para tomar um negócio, para comer um petisquinho lá no botequinho do prédio onde ele mora, ou então perto aqui da minha casa. O Benja é um cara mais na dele, muito família, então às vezes eu ligo pro Benja para conversar de algum assunto mais sério, alguma dúvida que eu tenho. O Flavinho é um cara fantástico, é um cara de pegar praia com o Flavinho, de dar risada, de contar história pra caramba. O Pascoal é um paizão, né? Como eu falei, o Pascoal é aquele cara que você liga no pior problema e na melhor solução ou na melhor notícia, que ele sempre vai te abraçar. O Mano também é um cara, gente boníssima, um cara muito no canto dele, muito quietão. Então, assim, são diferentes personalidades, mas todos sempre com uma palavra amiga para te ajudar sempre. Você tá morando no Rio hoje, né, o Felipe? Moro no Rio de Janeiro há 3 anos e meio já. E essa adaptação aí, é bolacha ou é biscoito? Cara, eu tenho uma definição para isso que é a seguinte, para não dar briga. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui. Pessoal, tudo que for com recheio no meio e uma tampinha é bolacha. E tudo que for furadinho no meio e de polvilho é biscoito. E para você, o pessoal aí, quando chega a pizza com ketchup em cima, você que é paulista? Não pode. Eu falei pros caras, não, o ketchup é só no hot dog, cara. Não joga na pizza, não. Claro que cada um tem seu gosto, né? Quem sou eu para falar de gosto da alimentação, pelo amor de Deus, né? Cada um come o que quiser, da forma que quiser. Eu também tenho minhas particularidades, mas eu prefiro uma pizzinha sem ketchup, né? Eu deixo para pôr o ketchup no hot dog, completo com mostarda. E o meu dog tem mostarda, batata palha, ervilha, milho, purê, vai tudo, né? Vai tudo, velho. Aí o dog paulista. E quem come dog tradicional fala, pô, que porra é essa que vocês estão comendo, cara? Um monte de troço, tipo, cara, é a mistureba aqui, vai tudo. O Edson. Felipe, e você conhece vários estádios, né, pelo Brasil, né? Essas arenas novas são muito bonitas, tudo, são legais. Mas o custo, por exemplo, da do Corinthians foi impagável. O Corinthians nunca vai conseguir pagar a arena deles, a não ser que aconteça uma doação, um milagre, para poder conseguir pagar aquilo lá, né? Qual que é a diferença para nós que não estamos acostumados com essas novas arenas, para as arenas antigas, por exemplo, o Itaquerão para o Morumbi? Só para ter uma base. Deixa eu só continuar a pergunta, porque tem a ver. Se ele acha que com os estádios vazios, os times que jogam em arenas, que são mais próximos, os times, a torcida, vão sofrer mais do que os times que jogam em estádio que fica mais longe, no caso do São Paulo, que joga no Morumbi. Todo mundo vai sofrer, para mim. Todo mundo vai sofrer porque qualquer tipo de movimentação na arquibancada já é um estímulo, né? Seja a arquibancada mais longe do campo ou aquela mais próxima. E principalmente pelo gasto, né? Esses clubes com arenas, eles dependem hoje demais da arrecadação do sócio-torcedor, e você jogar sem público é uma paulada que eles vão levar na cabeça jogo após jogo, né? Então, o clube que não tiver financeiramente uma boa estrutura, ele vai sofrer muito, vai passar por um grande calvário nessa ausência de público momentânea, que a gente vai ter agora no futuro. Agora, são arenas assim que alguns clubes se prepararam para ter arena, né? A gente vê o Inter, a gente vê o Grêmio, o próprio Palmeiras, o Bahia conseguiu fazer uma boa parceria lá na Fonte Nova, o Cruzeiro passou por uma dificuldade agora, vai ter que renegociar o contrato dele com o Mineirão, que a gente sabe. Aqui no Rio, o Flamengo administra bem a parte dele, mas o Fluminense também vai precisar de uma renegociação no Maracanã. Foram poucos, o Atlético Paranaense é um modelo de gestão, né, também, assim como o próprio Palmeiras com a própria arena. Então, assim, alguns clubes, eles conseguiram ter um respiro. O Atlético agora vai ter uma arena, a princípio, pelo que eu estou vendo, com muita segurança, né, no planejamento financeiro. Agora, outras equipes como o Corinthians, essa arena foi numa base muito mais da empolgação do que da razão. O Corinthians vivia um momento especial naquele momento, era um momento fantástico financeiro para o clube, pós-conquista de Mundial, enfim, o time estava vivendo, assim, o ápice
da sua estrutura, não era nem pós-conquista, foi até antes o começo da construção da arena, mas era um momento esplendoroso, né? Financeiramente, o Corinthians estava a todo vapor, e naquele momento se forçou demais a ter um estádio em São Paulo para fazer a Copa do Mundo. Então, como politicamente não queriam o Morumbi, que eu julguei um erro, porque o Morumbi é um grande estádio, o Morumbi é ótimo, o Morumbi tem uma baita estrutura, apesar de ser um estádio antigo, mas ele ainda é uma grande estrutura, eles queriam politicamente tirar o Morumbi da jogada e forçaram a Arena do Corinthians se tornar um estádio de Copa. Só que para aquele estádio que foi orçado num valor ter um estádio de Copa, ele deveria ter outros tipos de benfeitorias e de construções que quadriplicaram o valor, né? Então, essa jogada política na época foi o que arrebentou o projeto do Corinthians. Talvez hoje o Corinthians tivesse o seu estádio muito bem administrado e feito na proporção que queria o Corinthians, para 35, 40 mil no máximo, sem esse tipo de luxo exorbitante que foi feito por lá. Entendeu? Então, hoje o Corinthians tem um estádio maravilhoso, só que com uma conta tão maravilhosa como eles achavam que poderiam pagar. Esse que é o problema. O Juvenal Juvencio, na época que o Morumbi estava sendo cotado, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, na ESPN, eu não me lembro muito bem. Em que ele deixou muito claro que ele abriu mão do Morumbi quando chegou aos pedidos da FIFA. Falou que era absurdo. Claro. Jamais ia conseguir pagar, ia se endividar, e aconteceu o que aconteceu com o Corinthians, né? Claro, é lógico. Ele foi muito bem e muito prudente. Claro que o São Paulo teve dívidas, outras contas a pagar depois dessa posição do Juvenal à frente, por erros e graves administrativos, mas se ele se mete numa reforma de estádio do Morumbi, como até hoje se fala que o Morumbi precisa de reformas e ainda não conseguiu parceiro por ser algo muito caro, se ele se metesse nisso, o São Paulo hoje estava falido. Felipe, a gente vive uma realidade aqui em Minas, só para a gente encerrar, nosso compromisso foi até às 9 horas, que a imprensa de Minas não cobra tão enfaticamente os clubes como a gente acompanha. Um pouco menos no Rio e com muita ênfase em São Paulo. Você consegue enxergar isso como uma cultura do Estado mesmo? Por que isso acontece? Cara, é uma boa pergunta, porque em alguns momentos eu vejo a imprensa mineira, ela bem fanática, e gosto muito quando há o lado do torcedor também aflorado. Eu acho isso legal. Claro que tem que ser um lado prudente, né? Não um lado de desinformação ou então um lado ofensivo. Mas eu acho que você gostar do seu clube é muito bacana, e todo mundo faz jornalismo esportivo porque tem um time de coração. Essa história de que não tem time é a maior balela e acho isso ridículo, né? Mas enfim. Mas eu vejo em alguns momentos a imprensa mineira bater forte. A Itatiaia, por exemplo, bate pra caramba, né? Tanto no Galo como no Cruzeiro, né? Eu vejo os caras dando porrada pra caramba. Aqui no Rio de Janeiro se bate também, né? Aqui em São Paulo, não sei se é uma cultura paulista, às vezes também, esse lado um pouco, como é que eu posso colocar? Não é mais enrustido de torcer, mas às vezes o cara tenta passar uma imagem em alguns momentos muito mais séria e acaba a opinião dele se embasando de uma forma assim muito mais radical, né? Muito mais imparcial. Não que não tenha que ser imparcial, ela tem que ser e deve ser imparcial, mas às vezes pelo cara não demonstrar o próprio time dele, ele acaba tendo que passar uma imagem muito ferrenha de informação, muito mais séria, e dar essa conotação de que a imprensa bate mais. A imprensa gaúcha, por exemplo, lá eles torcem mesmo, e lá eles batem mesmo também. Eu acho que depende muito da característica de quem está com o microfone na mão. O Edson, mais uma para finalizar, o Evandro? Voltando a falar da questão das arenas, a questão do Corinthians, eu acho assim, fala-se muito, porque é um estádio privado, né? Tipo assim, aos trancos e barrancos ele tá pagando. E qual a sua opinião com relação às arenas que foram feitas com dinheiro público? Por exemplo, o Mineirão foi tirado dinheiro, por exemplo, da saúde, da educação, o Maracanã também, o lá de Brasília, que eu acho que é pior ainda, porque Brasília nem tem time na Série A de brasileiro. Como é que é isso? É lamentável, né? É lamentável. Porque eu acho que a FIFA, a CBF, o comitê organizador da Copa do Mundo, todos aqueles envolvidos na administração da competição e na infraestrutura da competição,
eles têm dinheiro ou então influência suficiente para buscar recursos privados na construção de suas obras e na formação dos seus torneios, sem a necessidade de você arrebentar um dinheiro público que é destinado para algo muito mais prioritário do que você fazer uma competição de grande porte. Porque aqui a gente soube que essa competição de grande porte chamada Copa do Mundo não deixou legado nenhum, muito pelo contrário, né? Porque se me prova na Copa do Mundo tudo aquilo que foi orçado vai ser cumprido, vamos melhorar significativamente os transportes, vamos melhorar a malha hospitaleira, a malha hoteleira, a malha educacional, né, ferroviária, tudo. Se a gente fizer um plano, né, que vai melhorar todos os segmentos, com a Copa aqui nós vamos ter mais escolas para que pessoas estudem mais e possam trabalhar nessas obras, ou possam trabalhar dentro da competição, ou possam estudar para se tornar administradores esportivos, ou então trabalhar no futebol, seja lá o que for, maravilha. Vamos ter mais hospitais, porque como vai ter mais gente aqui na cidade, a gente vai precisar de mais hospital caso haja alguma situação, maravilha. Vamos precisar de mais metrô por causa da locomoção. Da locomoção, perdão, das pessoas, maravilha. Agora, pegar dinheiro só para fazer estádio, péssimo, péssimo. Isso aí é coisa de canalha. E, Felipe, vamos falar um pouquinho de treinadores. Hoje nós temos aí o Jesus no Flamengo, né? Temos o Sampaoli, que saiu do Santos, fez uma puta de uma campanha no Santos, que tinha um time que, na minha opinião, era de 8º para baixo, não tinha um time para ficar em segundo lugar nunca, e o Sampaoli conseguiu colocar o Santos na segunda posição. Hoje está no Atlético. O que você acha dos treinadores estrangeiros que estão chegando no Brasil? E você acha que os brasileiros realmente devem muito a eles? Muito sim, claro, não tenha dúvida. Eu acho que esses caras que têm vindo de fora com a estruturação e a metodologia europeia, de ter estudado lá nos principais hoje centros de formação profissional do futebol, esses caras só trazem benefícios, não trazem nada de prejuízo, muito pelo contrário. Nós aqui que estamos ainda na nossa bolha do futebol pentacampeão, porque a gente se resolve, porque somos bons e tudo, e não é bem assim que funciona. Né? Os técnicos aqui no Brasil, eles vivem muito mais no carrossel, naquela roda gigante de um trocando de lugar com o outro com medo de ficar desempregado, que o próprio cara fazer uma autorreflexão da carreira e entender o que está acontecendo para ele não se dar bem em algum clube, o que ele possa ter feito de errado e onde que ele pode melhorar e investir justamente nesse tipo de curso de capacitação. Porque o curso da CBF hoje, com todo respeito, é um curso limitado. É um curso feito pelos profissionais do Brasil. Se nós aqui no Brasil estamos com dificuldade para administrar os nossos próprios problemas, a gente não pode dar aula para a gente mesmo. A gente tem que trazer quem vai buscar essa solução, ou então quem evoluiu diante desse problema. Infelizmente, hoje, a evolução está na Europa, ou na própria Argentina, porque é um curso coligado ao futebol europeu. Existe uma parceria da Federação Argentina, da AFA, né, com a UEFA, para que o técnico de lá já saia direto para poder trabalhar na Europa, coisa que a gente não tem. O curso da CBF não tem chancela UEFA. Então, como é que pode ser um curso válido? Por mais que haja essa briga para existir a validade. Então, para existir a validade, é preciso que profissionais lá de fora da UEFA ratifiquem esse curso aqui e trabalhem aqui diretamente. Né? Então, enquanto a gente não tiver esse intercâmbio direto, a gente não vai evoluir. Não adianta. Nosso futebol aqui, infelizmente, ele é uma ciranda com técnicos com medo de perder emprego do que técnicos que vão fazer o seguinte: eu fui demitido de um projeto 4 meses depois. O que deu de errado? Olha, com o clube eu não sei. Comigo eu vou tentar descobrir. E eu vou tentar me aprimorar, vendo o que eu fiz de errado lá fora, investindo, porque esses caras têm grana, cara. Esses caras têm dinheiro. Grande parte dos técnicos do Brasil tem dinheiro para parar 6 meses e estudar lá fora. Mas a culpa, Felipe, disso daí, não é também dos clubes. Eu vou te explicar por quê. O São Paulo vai me mandar embora, por exemplo, o Cuca. Aí passa um mês, o Palmeiras contrata o Cuca. Manda embora de novo o Cuca. Passa mais 2 meses, ou no dia seguinte, o Grêmio contrata o Cuca. Não falta também um pouquinho dos clubes enxergarem isso e chegar, você vai ter que estudar.
Se você não estudar, não pode comprar. Claro, exatamente. O clube tem que exigir o profissional melhor, né? E o próprio profissional melhor. Porque muitos clubes a gente sabe que são cabides de empregos políticos dentro do clube, né? Não são clubes profissionais. Então, é um problema. Por isso que eu falo, é um problema crônico aqui no Brasil. Mas de algum lado tem que começar a evoluir. Que os técnicos comecem a evoluir. Porque quando eles começarem a evoluir, eles vão poder cobrar os clubes. Eu só trabalho no seu clube se você tiver um diretor dessa forma, um gerente dessa forma, um manager dessa forma, um cara que vai pensar futebol exatamente como eu quero que o meu trabalho seja conduzido. Então, quando o técnico passar a exigir esse tipo de mudança na gestão do clube, os clubes vão começar a se esforçar. E ainda a gente tem um problema que a gente até já falou sobre isso, sobre os estaduais, que é uma enganação, né? Por exemplo, o Cruzeiro foi campeão mineiro ano passado, o Mano Menezes é o melhor do Brasil, e não sei o que, terminou do jeito que terminou. O Mano é um grande técnico, mas o Mano, para mim, no ano passado, ele errou em pegar um projeto do Palmeiras, sabendo que era um projeto até o final do ano, sem a certeza de continuar, sem o porquê que ele estava assumindo esse Palmeiras. O Mano é um dos melhores técnicos com quem eu convivi e trabalhei, posso afirmar isso. E acho que vocês em Minas também têm essa consciência. O ano passado ele foi sacaneado no Cruzeiro, começou a não pagar salário, o jogador começou a fazer greve dentro do clube, etc e tal, e aí cai todo mundo, normal. Mas o Mano é um grande cara, só que nisso ele errou, na minha visão. Não deveria ter assumido o Palmeiras. E esperasse até janeiro, para aí sim, Palmeiras, você me quer? Então eu vou fazer um trabalho para que em janeiro a gente assuma. Ou então é o seguinte, eu vou assumir agora, mas ninguém vai me mandar embora, porque agora eu vou começar a limpar o que está errado. Tá certo, pessoal. Ô Felipe, eu queria te agradecer, nosso compromisso até às 9 horas, já, apesar de a gente ter começado atrasado, mas te agradecer por estar com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Leva o nosso abraço aí para toda a equipe da Fox. Mais uma vez, a gente espera que essa situação do coronavírus possa passar rapidamente e a gente possa voltar a tratar do futebol realmente com a bola rolando, que é o que a gente está sentindo muita falta, né, Felipe? Tá certo. É isso mesmo, Léo. A gente tem que, o mais rápido possível, fazer a nossa parte para que tudo isso se afaste, para que a gente se livre desse vírus maldito que só veio para arrebentar com a vida de cada um. O convite foi especialíssimo, eu me sinto muito honrado de falar com vocês. Quando vocês quiserem, vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Foi um prazerzaço mesmo falar com o Ellison, falar também com o Evandro e com todo mundo que acompanha a Manchete Esportiva. De verdade, estou muito agradecido mesmo no convite. Um abraço é nosso, a gente estende também a nossos pessoal que está curtindo a gente sempre. A gente vai para o intervalo, já a gente volta com o Vilmar Silva fazendo o lançamento oficial do álbum de figurinhas retrô do Belândia Esporte Clube. Não sai daí, a gente volta.